Muito bem, boa tarde a todos. Estamos juntos, mais um momento de programação, publicação, um momento aqui juntos, neste espaço preparado para você. Eu quero te pedir, chegando aqui no Transitar Teológico, você se inscreva, se não é inscrito, compartilhe o conteúdo, dê o seu like, certo? Faça o seu comentário, ajude-nos sempre a avançar cada vez mais aqui na plataforma, tá bom? Obrigado. Hoje, vamos estar tratando sobre arminianismo, vamos tratar sobre remonstrância, não é? Que foi um movimento de aproximadamente quase 70 pastores que eram da igreja da Holanda e que seguiam a teologia e a proposta de Armínio, eram arminianos, e após a morte de Armínio foram os que compareceram aos sínodos que se sucederam para poder virem a dar a resposta digna ao Thomas Beza e também, claro, a todos os reformados e calvinistas que levaram ao sínodo para poder se confrontar a teologia e a proposta de Armínio. Então, nesse documento, nessa declaração, que foi denominada Declaração dos Sentimentos de Armínio, os remonstrantes, não é? Eles escreveram a seguinte declaração. Isso, inclusive, foi preferido, essa declaração, em Raia, tá? Em 30 de outubro de 1608. Circunstâncias essas, inclusive, que levaram brevemente a relatar, a especificar, a trazer à tona algumas observâncias, sentimentos e propostas de Armínio no que concerne à sua teologia, tá? Então, aos nobres, iniciava assim a missiva e a declaração do documento. Aos nobres e mais poderosos dos estados da Holanda e da Frísia Ocidental, tá? Ao governador supremo da região. Após a conferência que foi convocada aqui em Raia entre Gomaros e eu, e que havia na presença de 4 ministros e sob a superintendência de suas senhorias e conselheiros do Supremo Tribunal Federal, o resultado dessa reunião foi comunicado a vossas altezas. Tendo sido feita alguma alusão naquele relatório à natureza e importância da controvérsia entre nós, logo depois pareceu bom a vossas altezas convocar cada um de nós, como aqueles 4 ministros, para comparecer abertamente diante de vocês, em sua honorável assembleia, e daquela maneira pública, para informar a todos que vocês julguem conveniente, e depois de termos comparecido diante de vossas presenças e potências, Gomaros, que era, no caso, calvinista, representante da teologia reformada, afirma que as controvérsias entre ele e eu eram de tão imensa importância que, com as opiniões que professei, ele não ousou aparecer na presença de seu Criador. Ele também afirmou que, a menos de algum modo de prevenção fosse totalmente concebida a consequência, seria que as várias províncias, igrejas e cidades da nossa terra natal estivessem presentes. Então, depois dessas declarações, depois dessas asseverações, dessas distinções, perante a esse concílio estabelecido em Raia, é então que, mais tarde, os remonstrantes, tá? Que são participantes do movimento da remonstrância, vão levar à presença toda a declaração de sentimentos de Armínio. Eu não vou aqui estar tratando de uma forma integral
tudo que diz a missiva, a carta, o documento, mas vou ler algumas questões, por exemplo. Por exemplo, no terceiro item, ele diz o seguinte: poucos dias depois, isto é, em 28 de julho, no mesmo ano de 1605, um pedido de caráter semelhante me foi igualmente apresentado em nome do presbitério da igreja de Leiden. Mas com essa condição, se eu aprovasse outras pessoas a quem tal pedido igualmente se aplicou, também deveriam ser convocadas perante o mesmo tribunal eclesiástico. Mas se esta oferta não recebesse minha aprovação, nada mais deveria ser tentado. Mas quando insinuei que não percebia claramente como esse pedido poderia obter minha aprovação, e quando juntei minhas razões, que era a mesma descrição daquelas que havia eu empregado em ocasião da minha resposta em burgomestre de Leiden e de Merula, né, foi-me requerido comparecer perante aos deputados no Sínodo da Holanda do Sul e também da universidade. Então, houve esse pedido, houve essa convocação para uma, vamos dizer assim, refutação, represália, por parte, quem sabe, também, não somente das autoridades, mas de todos aqueles que não concordavam com as propostas de Armínio e quiseram, claro, que houvesse uma outra exposição com todos os seus sentimentos, com todas as suas propostas, suas teologias, suas especificações, fossem ali, então, apresentadas, tá? Fossem ali colocadas de uma forma muito mais, vamos dizer assim, contundente, abrangente, até para deixar claro o que ele sentia, o que ele pensava, o que ele considerava, tá? Claro que houve sentimento de recusar a conferência, de não aceitar, mas também houve razões para essa recusa, porém, claro que não foram aceitas e ele as teve que não considerar como sendo proeminentes, destacadas, consideradas, e, claro, foi obrigado a participar deste sínodo e, em razões da sua já morte, quem vai comparecer lhe representando, no caso, foi os remonstrantes, tá? E aí eles vão iniciar falando, tratando de vários assuntos e decisões e sentimentos e propostas teológicas de Armínio, iniciando, claro, pela predestinação, ao qual a missiva, ainda escrita por Armínio, assim está dita. O primeiro e mais importante artigo da religião sobre o qual tenho de apresentar os meus pontos de vista teológicos durante muitos anos atraiu a minha atenção a predestinação de Deus, isto é, a eleição dos homens para a salvação, e a reprovação deles para a salvação, destruição. Começando com este artigo, explicarei primeiro o que é ensinado a respeito de tantos em discursos com seus escritos sobre certas pessoas em nossas igrejas e universidades de Leiden, tá? E, posteriormente, declararei os meus próprios pontos de vista e pensamentos sobre o mesmo assunto. Certo? Então, primeiro, claro, ele vai apresentar o que era ensinado, defendido, proposto, articulado em Leiden, nas universidades, nas igrejas, nas conversas em público, e depois o que ele considerava, tá? Segundo ele, e ele vai dizer que a opinião dos contrários à sua proposta teológica, ele vai dizendo, utilizando até a condição, a opinião daqueles, tá? Vai dizer que a opinião deles, então, assumia a posição mais elevada, era mais considerada, mais acatada, mais seguida, mais observada. E esta, claro, declaração é justamente para deixar muito claro que o que está ocorrendo com ele nada mais é do que uma represália, certo? De grande contundência, porque a maioria era contrário à posição que ele, Armínio, tinha tomado.
Então, ele vai dizer, olha, eles defendem que Deus, por um decreto eterno e imutável, predestinou dentre os homens a quem ele não considerou como sendo então criados, muito menos como caídos. Certos indivíduos para a vida eterna e outros para a destruição eterna, sem qualquer respeito à justiça ou ao pecado. Obediência ou desobediência, mas puramente por sua própria vontade para demonstrar a glória de sua justiça e misericórdia, ou, como outros afirmam, até para demonstrar sua graça salvadora, sabedoria, poder livre e incontrolável. Além desse decreto, eles também defendem que Deus pré-ordenou certos meios determinados que pertencem à sua execução, e isso por um decreto eterno e imutável, e esses meios seguem necessariamente uma virtude do decreto anterior e necessário trazer aquele que foi predestinado para o fim que lhe foi preordenado, alguns desses meios, inclusive, pertencendo em comum tanto ao decreto da eleição quanto ao da rejeição, e outros deles são especialmente restritos a um decreto ou ao outro, tá? E aí ele vai colocando todas as posições concernentes a essa questão da predestinação defendida por os reformados, por os oponentes, a sua teologia, a sua proposta teológica concernente à predestinação, e aí depois ele, Armínio, escreve nesse documento que é lido e depois publicado também com forma de livro pelos remonstrantes, as seguintes palavras Armínio, então, deixa registrado. Que da parte dele, certo, de Armínio, ele expressava os seguintes sentimentos, com liberdade e tranquilidade, e até em favor de um melhor julgamento. Segundo ele era da seguinte opinião, que essa doutrina continha muitas coisas que são ao mesmo tempo falsas, impertinentes e em absoluto desacordo entre si, e todos os exemplos dos quais o presente não me permitirá relatar, mas irei submetê-los a um exame apenas nas partes que são mais proeminentes e extensas. Proporei, portanto, a mim mesmo 4 pontos principais, que são da maior importância nessa doutrina. E quando eu tiver explicado primeiro de que tipo eles são, depois declararei mais de forma detalhada os julgamentos e sentimentos que formei a respeito deles, sendo eles os seguintes, tá? E aí ele inicia. Primeiro, que Deus decretou absolutamente e precisamente salvar certos homens em particular por sua misericórdia ou graça, mas condenar outros por sua justiça e fazer tudo isso sem levar em conta tal decreto, a justiça, o pecado, a obediência ou desobediência que poderia existir por parte de uma classe de homens ou de outra. Ele vai refutar e vai dizer o seguinte, que para a execução do decreto anterior, Deus determinou criar Adão e todos os homens nele em um estado reto de justiça original, além do que ele também os ordenou a cometer pecado, para que eles poderiam, assim, tornar-se culpados de condenação eterna a ser privados da justiça original. Isso, Armínio, vindo a colocar as coisas, considerando conforme estava proposto, articulado, defendido na teologia calvinista. Então, ele vai dizer o seguinte, ainda continuando, que aquelas pessoas a quem Deus, assim, possivelmente desejou salvar, ele decretou não apenas a salvação, mas também os meios que pertencem a ela. Isto é, conduzi-los e trazê-los à fé em Cristo Jesus e a perseverança nessa fé. E ele também, na realidade, os conduz a esses resultados por uma graça e poder que são irresistíveis, de modo que não é possível para eles fazerem outra coisa, não acreditar, perseverar na fé e ser salvos. Então, que para aqueles a quem, por sua vontade absoluta, Deus o preordenou para a perdição, ele também decretou negar aquela graça que é necessária e suficiente para a salvação,
e, na realidade, não confere a eles, para que eles não são colocados em uma condição possível, nem qualquer capacidade de crer ou de serem salvos. E aí, depois, diretamente a contemplação e exame dessas 4 cabeças, no temor do Senhor, faz a seguinte declaração a respeito dessa doutrina de predestinação. Então, primeiro, o Armínio expõe de uma forma categórica e assertiva tudo o que eles defendiam e o que ele contraditava, para depois vir a postular o que ele defende, os sentimentos dele teológicos, as posições dele teológicas concernente à predestinação, segundo o ponto de vista dele, que ele vai dizer assim, ó, rejeito essa doutrina da predestinação pelos seguintes motivos. Primeiro, porque não é fundamento do cristianismo, da salvação e nem da sua certeza. Não é o fundamento do cristianismo. Pois essa predestinação não é aquele decreto de Deus pela qual Cristo é designado por Deus para ser o Salvador, a cabeça e o fundamento daqueles que serão feitos herdeiros da salvação. No entanto, esse decreto é o único fundamento do cristianismo. Ou seja, qual decreto? O decreto que Cristo é designado por Deus para ser o Salvador, a cabeça e fundamento daqueles que serão feitos herdeiros de salvação. E aí ele continua, pois a doutrina desta predestinação não é aquela doutrina pela qual, através da fé, nós, como pedras vivas, somos edificados em Cristo, a única pedra angular, e somos inseridos nele à medida que os membros do corpo são unidos aos seus. Cabeça. Não é o fundamento da salvação. Refutando, ele ainda vai declarar que esse não é o fundamento da salvação. E aí ele vai dizer ainda, pois essa predestinação não é aquela do decreto do beneplácito de Deus em Cristo Jesus, somente no qual nossa salvação repousa e depende. Então, a doutrina dessa predestinação não é fundamento da salvação, pois não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque através dela, a justiça de Deus não é revelada de fé em fé. Nem é o fundamento, a certeza da salvação, por isso depende desse decreto, aquele que crerem serão salvos. Eu creio, portanto, serei salvo. Mas a doutrina dessa predestinação não abrange em si, nem em primeiro, nem em segundo membro, um silogismo. Isto é igualmente confessado por algumas pessoas nessas palavras. Não queremos afirmar que o conhecimento dessa predestinação é o fundamento do cristianismo ou até da própria salvação, o que é necessário para a salvação, da mesma maneira que a doutrina é a do Evangelho. Então, essa doutrina da predestinação, ela não compreende nem qualquer parte do Evangelho, pois, de acordo com o teor dos discursos proferidos por João em Cristo, ou seja, pelo apóstolo João e por Cristo, tal como nos são descritos pelo evangelista, no seu evangelho de João, e de acordo com a doutrina dos apóstolos de Cristo após a sua ascensão em Atos, o evangelho consiste, em parte, numa injunção ao arrependimento e à crença, e, em parte, uma promessa de conceder o perdão dos pecados, a graça do Espírito e a vida eterna. Mas esta predestinação não pertence nem à injunção de arrependimento e crença, e nem à promessa anexa. Não essa doutrina, nem sequer ensina que tipo de homens, em geral, Deus predestinou e o que é propriamente a doutrina do Evangelho, mas abrange em si um certo mistério que só é conhecido por Deus, que é o predestinador, e em cujo mistério estão compreendidos quais pessoas específicas e quantos ele decretou salvar e condenar. Destas premissas, tira uma conclusão adicional, ele Armínio, Jacobus Armínio, que esta doutrina da predestinação não é necessária para a salvação. Seja como sujeito ou como objeto do conhecimento, crença, esperança, desempenho, uma confissão nesse sentido foi feita por um certo homem erudito, nas teses que ele propôs para discussão, no caso, falando de Calvino. Sobre esse assunto, nas seguintes palavras, portanto, o Evangelho não pode ser simplesmente denominado ou o livro ou a revelação de predestinação, mas apenas sentido relativo,
porque não denota absolutamente nem a questão do número e nem da forma. Isto é, não declara quantas pessoas em particular e nem com algumas exceções quem elas são, mas apenas a descrição delas em geral a quem Deus predestinou. Então, depois ele ainda amplia. Ele vai dizer, essa doutrina nunca foi admitida, decretada ou aprovada em qualquer concílio, seja geral ou particular, durante os primeiros 600 anos depois de Cristo. Não no concílio geral de Nicéia, em que foi proferida a sentença contra Ário e a favor da divindade e consubstancialidade do Filho de Deus, não no primeiro concílio de Constantinopla, no qual foi aprovado um decreto contra o macedônio, respeitando a divindade do Espírito Santo, não no concílio de Éfeso, que decidiu contra Nestório e a favor da unidade da pessoa do Filho de Deus, não no de Calcedônia, que condenou Eutiques e determinou que em uma mesma pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo havia duas naturezas distintas que diferem uma da outra em sua essência. Não no segundo concílio de Constantinopla, no qual Pedro, bispo de Antioquia, e Ântimos, bispo de Constantinopla, como algumas outras pessoas foram condenados por terem afirmado que o pai também havia sofrido, assim como o filho, nem no terceiro concílio de Constantinopla, no qual monotelistas foram condenados por terem afirmado que havia apenas uma vontade e operação de Jesus Cristo. Mas essa doutrina não foi discutida nem confirmada em concílios particulares, como o de Jerusalém, Orange, ou mesmo o de Mela, na África. Tá? A doutrina da predestinação, no caso, ainda vai dizer, estava longe de Agostinho de ser recebido nesses concílios que, quando Celestino, bispo de Roma, foi seu contemporâneo, escreveu aos bispos de Roma e da França. E aí ele vai refutando, vai ampliando, e vai até chegar e dizer, olha, no artigo 14 da Convenção Holandesa, ocorrem expressões, o homem consciente e voluntariamente sujeitou seu pecado, nenhum homem consciente voluntariamente sujeitou seu pecado e conscientemente à morte e à maldição, enquanto dava ouvido às palavras enganosas e posturas do diabo. E ele vai dizer, no Catecismo de Edemberg, lema a salvação através de Cristo não é dada, restaurada a todos que perecerem em Adão, mas apenas aqueles que estão enxertados em Cristo pela fé e que abraçam os seus benefícios e a sua salvação. Tá? Então, Armínio coloca as suas posições de uma forma muito bem assertiva, de uma forma categórica, defendendo os seus pontos de vista e a sua teologia, e, claro, colocando, sim, que não existe, de forma alguma, uma fundamentação bíblica que Deus escolheu, elegeu alguns e rejeitou a outros. Tá? E aí, em cima dessa tese, ele vai colocar as suas posições, seus sentimentos e as suas asseverações teológicas sobre o assunto. Obrigado a todos.